TSE e TRS encaminham correspondências e não e-mails. O artigo 2º da CLT é claro: o empregador não pode transferir aos seus empregados os riscos do empreendimento, mas infelizmente muitas empresas ignoram isso. Em Minas Gerais, esse fato levou um bancário à justiça. Ele utilizava o próprio veículo para fazer serviços do banco e não recebia os valores referentes a combustível e à manutenção do carro. Nas ruas é cada vez maior o número de motoristas que usam o próprio meio de transporte a serviço das empresas onde trabalham. Entre eles estão os motoboys. Mas na prestação do serviço, de quem é a responsabilidade pelos gastos com combustível e manutenção? Essa é uma das preocupações do Sindicato dos Motoboys do Distrito Federal, que sempre orienta a categoria sobre os direitos a usar a própria moto. Ele tem um ressarcimento não só da motocicleta com a sua locação da motocicleta, como também de combustível. Então ele tem uma quilometragem da sua casa, casa-trabalho, trabalho-casa, então é 1 litro de gasolina a cada 35 quilômetros. Em Minas Gerais, um bancário utilizava o próprio carro para resolver assuntos da empresa. Ele era gerente de relacionamentos de um banco e percorria aproximadamente 1.100 quilômetros todos os meses em visitas aos clientes. O problema é que a empresa pagava apenas R$ 200 dos gastos referentes a combustível e manutenção, o que, segundo o funcionário, não era suficiente para cobrir as despesas. Ele decidiu então mover uma ação contra o banco. A Justiça do Trabalho aceitou o pedido e obrigou a empresa a pagar ao trabalhador uma indenização de R$ 1 por quilômetro rodado, além do valor da depreciação do carro. De acordo com essa advogada trabalhista, quando há vínculo empregatício e o funcionário usa o próprio automóvel para prestar o serviço, o empregador é o responsável por pagar os gastos. Que a gente tenha o artigo 2º da CLT, que trata sobre os riscos da atividade econômica. Nesse caso específico, a empresa passa para o funcionário os riscos da atividade econômica. Então, em razão disso, para que isso não aconteça, é necessário que a empresa pague todas as despesas com relação à manutenção do carro, com relação ao combustível, ao quilômetro rodado, enfim, para que não tenha esse tipo de decisão, de passar para o funcionário os riscos da atividade econômica. Mas ela também ressalta que quando não há vínculo, a responsabilidade é do dono do carro. Como ele está utilizando o veículo para o trabalho, ele não tem aquele valor agregado ao salário dele, à remuneração dele, porque o veículo é próprio da empresa, ainda que ele utilize esse veículo, por exemplo, para uma atividade particular. A empresa é quem arca com todos os riscos. É o caso da Ana Carolina. A consultora utiliza o próprio veículo para vender os produtos de uma empresa de cosméticos. Há 1 ano no ramo, ela afirma que a empresa deixou claro que ela é apenas consultora e que, em caso de acidente, manutenção e gastos com o carro, ela é quem deve pagar a conta. Desde o início eles falam pra gente que a gente tem que fazer do jeito que der pra gente, né? Então, se der pra conciliar junto com o carro, essas coisas, tudo bem. Agora, senão a empresa não se responsabiliza.